Olá pessoal, vamos começar hoje falando sobre conhecimento. Qual a diferença entre informação e conhecimento? Informação é aquilo que pode ser esquecido. Conhecimento ele é inesquecível. Ele é realmente absorvido, adquirido, apropriado pelo aluno. Conhecimento é a informação que você se apropria. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos muito acesso à informação. Porém, nem todo acesso à informação é o conhecimento adquirido. A escola, ela tem que ser uma casa de curiosidades. O curioso, como significado, é aquele que é ou se comporta de modo zeloso, cuidadoso. É aquele que tem o desejo de ver, de conhecer, de experimentar, de aprender. É a partir da curiosidade que buscamos o conhecimento e que buscamos a interpretação e a organização das ideias como forma de explicar ou justificar algo que gerou essa curiosidade. Então, a prática profissional 1, ela busca o conhecimento e a familiarização das várias práticas e vários modos do ato de ser professor, considerando que não atuará somente na sala de aula, devendo participar da vida escolar de um modo geral e de espaços não escolares, o que requer sua atenção em atividades como participar do planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da educação e de projetos e experiências educativas não exatamente escolares. Então, é para isso que a gente começa a se debater sobre a prática profissional desde o primeiro período, que a gente vai buscar justamente uma familiarização e um conhecimento das várias atividades do professor. Mas o que significa conhecer, né? Há várias maneiras de ver o mundo. Existem, por exemplo, as representações pictóricas antes da escrita. Existe a forma de retratar o mundo pelos pintores, ou até mesmo um desenho de um cachorro de uma criança de 5 anos de idade. O conhecimento é um processo dinâmico e inacabado que se constrói a partir das relações sociais do homem ao longo do tempo. O saber ocorre entre os povos, independentemente da raça, da crença, da religião. O desejo de saber no homem é inato, por isso há permanente reformulação dos saberes, a procura de interpretações ou respostas sobre o universo e nossa existência. Isto é o buscar pelo conhecimento. Mas conhecer é exatamente incorporar um conceito novo ou original sobre um fato ou fenômeno qualquer. O conhecimento não nasce do vazio, e sim das experiências que acumulamos em nossa vida cotidiana, através de experiências dos relacionamentos interpessoais, das leituras de livros e artigos diversos. Esse conhecimento é o que a gente está buscando aqui nos nossos encontros. E é o que nós iremos buscar ao longo de todas as nossas vidas. Porque tudo que iremos praticar ao longo da nossa vida, ele é fruto e é incorporado no processo do conhecimento. Somos os únicos capazes de criar e transformar o conhecimento. Somos os únicos capazes de ampliar o que aprendemos por diversos meios, numa situação de mudança do conhecimento. Temos uma relação de dualidade entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. Então, a gente vai ter aqui uma dualidade entre o sujeito e o objeto. E essa relação é o que a gente chama justamente de conhecimento. A gente vai falar sobre o conhecimento empírico, o conhecimento filosófico, o teológico e o científico. Então, a classificação dos tipos de conhecimentos é só um recurso acadêmico metodológico. No nosso dia a dia, eles estão presentes em nossas relações sociais.
todos os conhecimentos são produzidos pelo homem ao longo do tempo histórico. Então, a gente tem aqui o conhecimento do senso comum, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico e o conhecimento científico. O senso comum, aquilo que assimilamos por tradição, ideias que nos ajudam a interpretar a vida e a julgar as situações, fundamentado em experiências vividas ou transmitidas. Então, a gente tem um conhecimento de senso comum empírico, baseado justamente nas nossas experiências, nas nossas vivências. Ele é um conhecimento ametódico, ou seja, não existe uma metodologia, uma sequência para se adquirir esse conhecimento. Ele é subjetivo, cabe muito da interpretação de cada indivíduo e é espontâneo. Muitas vezes a gente adquire esse conhecimento do senso comum, mesmo sem sentir ou observar ou perceber que está adquirindo. O hábito, observação, acredita sem saber as razões. O adquirido no trato direto com as coisas e seres humanos, que é limitado. O senso comum, ele é superficial, conforma-se com a aparência, eu vi, eu senti, disseram. Ele é sensitivo, é referente a vivências, estados de ânimo, de emoções, e ele é subjetivo. O sujeito organiza suas experiências próprias ou ouvidas. Ele é assistemático, não visa uma sistematização de ideias, nem forma de adquiri-las, nem tentativa de validá-las. Ele é acrítico, não critica para saber se o conhecimento é verdadeiro ou não. E aqui a gente tem conhecimento filosófico. A filosofia é um modo de pensar que acompanha o ser humano na tarefa de compreender o mundo e agir sobre ele. Mais que uma postura teórica, é uma atitude diante da vida. Então a gente tem um fundamento, uma base para o conhecimento filosófico. Temos relações conceituais e temos o esforço da razão. Não há soluções para um grande número de questões, mas habilita o ser humano a ver melhor o sentido da vida concreta. O objetivo da filosofia são realidades mediadas que ultrapassam o limite da experimentação. Procura compreender a realidade em seu contexto mais universal. Razão pura para questionar problemas humanos e é um contínuo questionar a si mesmo e a sociedade. Não é algo acabado, é algo cíclico que vai tendo evoluções e novas discussões. O conhecimento teológico, ou religioso, é o campo das representações abstratas que confere sentido às angústias e inquietações da consciência. Não só representa uma explicação sobre a origem de todas as coisas, como desvela o modo de determinada cultura entender e interpretar a sua própria existência. Ela é implícita, é valorativo e inspiracional. O conhecimento teológico apoia-se em doutrinas sagradas, infalível, é um ato de fé e atitudes possíveis diante de um mistério. Buscar compreender mediante reflexão científica ou filosófica, aceitar explicações de alguém, depositando uma atitude de fé diante de um conhecimento revelado. Fé teológica está ligado ao testemunho de uma pessoa diante de outras, revelando os mistérios do divino. Conhecimento teológico vale-se do argumento de autoridade. No conhecimento científico, a gente tem a ciência como um saber racional e objetivo. Depende da investigação metódica, o que a torna analítica e requer exatidão e clareza na busca e explicação de leis e discussões teóricas relevantes e verificáveis. O conhecimento científico, ele é metódico, ele segue uma metodologia para que haja realmente uma busca do saber racional e objetivo. Ele pode ser falível e é sistemático. Eu sigo uma sistematização para obter esse tipo de conhecimento.
e ele é falível, tanto que aí ele pode ser, então, reformulado ou aprimorado. Para ser científico, o conhecimento deve ganhar uma ordem proposta pelo cientista, deve fazer sentido, deve passar por testes, ou seja, responder a critérios denominados metodológicos. Ciência é um conhecimento sistematizado, derivado da observação, estudo e experimentação, levados a fim de determinar a natureza ou princípio do que se está estudando. A ciência surgiu justamente como uma etapa natural da evolução humana, marcada pela capacidade de produzir e transmitir conhecimento. Mas o que é o método, né? O método que a gente está falando do conhecimento científico é o conjunto de atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar um objetivo traçando o caminho, detectando erros e auxiliando decisões. Não há ciência sem o emprego de métodos. Conhecimento científico é a teoria da investigação com etapas. Então, a gente tem como etapas, por exemplo, o descobrimento do problema, uma colocação precisa de como se chegou ao problema, que problema é esse. É uma tentativa de resposta ao problema. A gente lança hipóteses como respostas à compreensão do problema ou à resolução desse problema. Objetivos com e para a resolução do problema. Então, a gente traça alguns objetivos no sentido de direcionar o estudo e tentar resolver o problema. Uma procura de conhecimentos ou instrumentos relevantes ao problema. É o que a gente faz na fundamentação teórica. A gente vai tentar entender os instrumentos que são relevantes para a resolução do problema e o que se já tem de pesquisas anteriores a esse estudo. Procedimentos ou dados empregados na obtenção da solução é o que a gente vai escrever na metodologia. Então, na metodologia, a gente vai ter exatamente quais são os procedimentos e quais são os dados empregados nas resoluções. Invenção, comprovação de ideias ou produção de novos dados é justamente a análise dos dados que a gente obteve conforme aquela metodologia seguida. Com a análise desses dados, a gente pode comprovar se aquelas nossas hipóteses de resolução são eficazes ou não. E investigação das consequências da solução obtida é a comprovação da solução. Estas são as referências utilizadas nesse material.